Olá, seres humanos, Adriano Augusto falando, muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo esse vídeo mais uma vez, vocês que são do canal, muito obrigado. Bom, continuando a série, vamos falar aí das concepções, das três concepções que estão aí vinculadas, contextualizadas dentro do campo dos surdos, ok? Bom, a primeira é a concepção oralista, onde os surdos eram vistos como doentes, né? E a surdez como uma doença que precisava ser normalizada. Então, a metodologia que eles usavam nessa concepção, a própria palavra já diz, oralista, era uma metodologia na qual eles forçavam os surdos a falarem. E a língua de sinais era proibida. Na época, alguns surdos até apanhavam, eles batiam nos surdos para não sinalizar, para que eles não fizessem sinais, não falassem a língua dos sinais. E até amarravam eles, né, para eles não gesticularem, fazer os gestos, né, se comunicar de forma sinalizada. E também alguns pegavam até algumas fotos de bichos, olha só o absurdo. Pegava foto de bichos e aí falavam para eles de forma escrita, né, de que quem sinaliza é bicho. Então, se ele está sinalizando, então significa dizer que ele é um bicho. É justamente aquela pressão psicológica mesmo, para poder eles não sinalizarem, né? Esquecer essa língua dos sinais. E olha só um outro absurdo, né? Através de Jean-Marc Tarde, ele tornou-se médico, residente do Instituto Nacional de Surdos Mudos de Paris. Lembrando que naquela época se usava essa expressão, e hoje essa expressão não existe, né? Porque ela é tida como preconceito, surdo-mudo, né? A expressão apenas é surdo. Então, esse carinha aí, Jean, ele realizava experiência com os surdos, buscando eliminar a surdez, né? E muitos de seus procedimentos eram desumanos e invasivos. E ele usava sanguessugas para poder perfurar as membranas tipânicas dos surdos. E às vezes dava descarga elétrica no ouvido dos surdos e às vezes até perfuração da membrana tipânica, né? O que até levou um surdo à morte. Parece que ele ficou nesse método aí mais ou menos 16 anos, né? Fazendo suas experiências, mas não obteve nenhum sucesso. Então ele percebeu que realmente os surdos deveriam se comunicar através dos sinais de línguas. Então, em resumo, essa concepção oralista nada mais é do que tentar encaixar os surdos no mundo dos ouvintes. Lembrando que ouvintes na comunidade surda são pessoas que ouvem, né? Como eu e você que falam. Então hoje o surdo tem direito, né, de querer ou não tentar se comunicar, falar, né? Apesar de não ouvir, né? Mas ele tem esse direito. Se ele quiser aprender a falar, ele pode, desde que ele tenha liberdade, e já é oficial, né, a aprender a língua dele, Libras, né, que é a língua de sinais. Então, essa é a concepção oralista, né? Bom, vendo tudo isso, nós percebemos que a concepção oralista não deu certo, né? Então, por isso, foi criada uma nova concepção, que se chama a comunicação total, que é onde o surdo consegue o direito de usar alguns sinais, observe bem. Os sinais são utilizados com a estrutura da língua portuguesa, né? É reconhecida como uma situação intermediária e não é possível utilizar duas línguas ao mesmo tempo. Bom, explicando isso, ou resumindo, né, para chegar ao final, essa concepção ela é a mesma coisa, tem o mesmo foco, levar o surdo a aprender forçadamente a se comunicar, né, a forma oral, ao oralismo, né? É a mesma coisa, agora com algumas mudanças, claro. E ainda era basicamente forçado aí a escolher uma das duas línguas para poder se comunicar, ou a língua de sinais ou a língua daquele país, tá? Daquele idioma. E a partir da década de 90, em nosso país, né, uma nova concepção foi pensada, que é o bilinguismo. Ou seja, reconhece que o surdo tem uma língua, que a língua oral pode ser adquirida por ele. Isso é muito interessante, olha só as características, né? Reconhecimento de que o surdo tem uma cultura e língua própria, que é a língua dos sinais, sai de ser no discurso clínico
o que é muito interessante porque tinha uma ótica clínica de que eram doentes, né? Então deveriam ser tratados como tal, né? E na verdade, depois desse bilinguismo, eles passaram a perder esse rótulo de doentes, né? E sim de pessoas, né, que têm uma certa deficiência, mas que têm a capacidade também de aprender uma língua para poder se comunicar, que é a língua de sinais. E aí passou a ter o reconhecimento de Libras, que é a língua de sinais do Brasil, né, língua brasileira de sinais. E a língua portuguesa deve ser considerada a sua segunda língua. Então a língua portuguesa é a segunda língua dos surdos, né? A primeira é a língua dos sinais, né? Então, foi uma concepção muito interessante no campo, na comunidade dos surdos, esse bilinguismo, apesar que hoje ainda há muitas discussões para poder incluir esse bilinguismo nas escolas, e tem muita discussão quanto ao assunto, mas enfim, está aí, eles estão na luta. Agora é interessante ver a história dos surdos, né, no Brasil. Quem trouxe a língua dos sinais para cá foi Ernest Welch, né, que ele foi ex-aluno surdo do Instituto de Paris, né? E a maioria dos pesquisadores e professores eram ouvintes, né? Nada melhor do que um surdo para poder compreender sua realidade e protagonizar sua história. Então ele trouxe documentos, né, importantes referentes à língua de sinais francesa e o alfabeto manual para o nosso país. E ele ajudou a sistematizar a língua de sinais do Brasil, que sofreu grande influência da língua de sinais da França. Então, por isso que muitas dos gestos, dos sinais da língua de sinais do Brasil são parecidos e até iguais com a língua de sinais da França. Lembrando que cada país tem o seu idioma. Lá é francês, aqui é português, né? Lá é uma língua de sinais, aqui é outra língua de sinais. Mas como esse Ernesto ele teve grande influência da língua de sinais da França, então é um pouco parecida. Mas lembrando que cada país tem a sua língua de sinais, que também não é baseada na língua do país, ok? A língua de sinais do Brasil, Libras, não é baseada no português, é diferente. Se um surdo sair daqui para ir para o Peru, por exemplo, ele terá que aprender a língua de sinais que é falada lá. Assim como a gente tem que aprender o espanhol para poder falar no Peru, na Espanha, assim também os surdos terão que aprender a língua de sinais daquele país. Bom, lembrando que a língua de sinais sempre existiu, né, desde o primeiro surdo, né, que veio à Terra. Mas ela foi oficializada há pouco tempo, parece que foi por volta de 1980, que foi oficializada aqui no Brasil, Mas ela sempre existiu, apesar de não sabermos direito qual foi a data que foi criado o alfabeto manual, né? E também lembrando que o alfabeto manual os surdos usam aqui e ali muito pouco, mas eles têm uma expressão diferente, né? Até porque se eles fossem usar o alfabeto manual para poder se comunicar, iria demorar muito, né? Até ele fazer cada letra, né, com um desenho na mão, né, de forma visual, para poder falar uma palavra, né, iria demorar muito. Então eles têm um desenvolvimento próprio para poder expressar ali, se comunicar de forma visual através das línguas de sinais. Bom, e lembrando que o alfabeto manual, que é utilizado aqui no Brasil, né, essa representação, mas existe também o alfabeto bimanual, que é esse aqui, que atualmente é usado pelos surdos do Reino Unido, Austrália, África do Sul, Nova Zelândia e algumas zonas como o Canadá. De qualquer forma, é apenas um auxílio, né? Tanto unimanual quanto bimanual, né? É um auxílio para os surdos, porque eles se comunicam através da língua de sinais, né? Que é totalmente diferente do alfabeto. Mas eles usam também o alfabeto, né? Para poder dar um auxílio, para falar alguma palavra curta, ou enfim, né? Bom, então vale lembrar que quando nos referíamos aos surdos como surdo mudo ou até mudo, olha só, aquele rapaz é mudo, olha só, aquela menina é muda, não quer dizer que estávamos falando de forma preconceituosa, né? Deixar bem claro, lógico que passamos a saber que a expressão correta para fazer uma referência ao surdo é apenas surdo, ele é surdo, ela é surda.
Mas não quer dizer que, por chamarmos de mudo ou muda, não quer dizer que estamos ali falando de forma preconceituosa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Também não vamos generalizar. Muitas vezes o pessoal sem informação, às vezes faz uma referência dessa, como eu já fiz muito, né? Ele é mudo, né? Ela é muda. Tentando explicar ou tentando dizer que ele não fala oralmente, né? Não se comunica, não fala. Não se comunica oralmente. Apenas isso. E não porque a fala é preconceituosa, né? Não tem nada a ver, não vamos generalizar também, né? Claro que não. Vale ressaltar, seres humanos, que muitos quando escavam a história de alguns indivíduos, eles sempre dizem que os indivíduos sofreram muito no passado. Quando na verdade isso é uma mentira. Porque se formos analisar, quem mais sofreu no passado foram homens. Isso porque os homens sempre fizeram guerras e obviamente existiam ali a guerra entre os homens do bem contra os homens do mal. Então eles são os que mais morreram. Ou seja, o que eu quero enfatizar é que todos, sob certos aspectos, né, sofreram. Mas eles agora com esta modelagem enviesada por ideologias, então eles trazem aí alguns povos e acabam informando erroneamente de que esses povos sofriam e muito. Se formos analisar aqui, no Egito, por exemplo, que eles colocam, incluem também os surdos, né, nesse histórico de sofrimento. Se formos analisar, no Egito, os surdos eram adorados como se fossem deuses. Serviam de mediadores entre os deuses e os faraós, sendo temidos e respeitados pela população. Strobel, por exemplo, mostra que na Idade Média os surdos eram adorados no Egito e na Pérsia, pois se acreditava que eles se comunicavam com os deuses. Aliás, até mesmo na época do povo hebreu, na lei hebraica, aparece, pela primeira vez referências aos surdos. Agora, não é porque acontecia alguns incidentes com um ou outro surdo que realmente o povo surdo sofreu, assim como eles usam, essas palavras, essas entonações, esses rótulos para colocar outros povos, outras raças, enfim. Todos nós sofremos. Isto é um fato. E além disso, tinha também ensino para os surdos. Por exemplo, John Beverly, no ano de 700, ele ensinou um surdo a falar pela primeira vez, claro, em que há registro. E por essa razão ele foi considerado por muitos como o primeiro educador de surdos. Pierre Desloges, por exemplo, que era francês, ele tornou-se surdo aos 7 anos de idade, devido à varíola. Ele foi defensor da língua gestual, tendo sido autor do primeiro livro publicado por um surdo. Desloges, em seu livro, ele defende a ideia de que a língua gestual, que é a antiga língua gestual francesa, já existia mesmo antes do aparecimento das primeiras escolas de surdos, como criação dos surdos e sua língua natural. Por esse motivo mesmo que este livro que ele escreveu pode ser considerado o primeiro livro publicado por um surdo, em que ele levantou atenções para o uso da língua gestual na educação dos surdos. Então, mais uma vez, ressalto que existiam sim esses casos específicos de sofrimentos, mas isso está incluindo todos os seres humanos, não é por causa de um caso específico ou outro, ou ainda que seja uma quantidade significativa, infelizmente, que vai dizer que todo mundo e vai generalizar. Então nós sabemos que estamos em uma conjuntura muito enviesante, que estão tentando reescrever a história, a sua imagem e semelhança, ou seja, a imagem do mal. Bom, esse foi o tema de hoje. Eu espero que tenha agregado muito aí no conhecimento, no seu conhecimento, porque agregou muito no meu conhecimento. Passei a conhecer muitas informações aí na comunidade dos surdos e conhecimento é sempre bem-vindo. Afinal de contas, Libras foi oficializada no Brasil como a segunda língua, uma segunda língua oficial na comunidade dos surdos. E para as famílias que convivem com o surdo é necessário pelo menos aprender alguma coisa da língua de sinais para poder se comunicar, ficar uma comunicação legal. Mas enfim, esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Hasta luego.